Hoje nós vamos falar sobre o pecado que não tem perdão. É difícil entrar na nossa cabeça que existe um pecado que Deus não perdoa. Porque quando pensamos em Deus, quando pensamos em Jesus ou no Espírito Santo, nós pensamos no que é bom, nós pensamos naquilo que há redenção, esperança, luz. E quando nós falamos de algo que não tem perdão, que não vai haver misericórdia de Deus, isso é algo tão distante para nós, quase que inacreditável. No entanto, a Bíblia fala que existe um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. E aqui muita gente entra em guerra na mente, pensando que pecou contra o Espírito Santo e que não há mais redenção, não há mais como morar no céu. Porque a pessoa que peca contra o Espírito Santo, o destino dela está selado. E não é o céu, é o inferno. É duro da gente falar isso e pensar que um Deus de amor, um Deus de misericórdia, não perdoa um determinado pecado. Nós não podemos esquecer que Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Deus me ama, mas ele também é justo. E por ser justo, ele procura que eu seja recompensado tanto por aquilo que eu faço de bom, quanto recompensado por aquilo que eu faço que não é bom. Então eu quero hoje desmistificar esse assunto e falar o que é e o que não é o pecado contra o Espírito Santo. E para a gente entender o pecado contra o Espírito Santo, e um detalhe, há pessoas que são religiosas ao extremo e que pensam que não pecaram contra o Espírito Santo e que podem ter pecado. Agora, eu vou falar também para você como saber que você não pecou contra o Espírito Santo. Porque erros nós cometemos. E existem erros que nós cometemos que aparentemente é um pecado contra o Espírito Santo, mas eu vou mostrar para você que não é. Então, eu quero trazer primeiro o texto que fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, que diz Mateus 12, 31 e 32, que diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. A qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas a qualquer que falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. O que a Bíblia está falando é que a pessoa não vai receber a redenção nem aqui na terra, nem quando partir da terra. O que a Bíblia está dizendo é: quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão, não há misericórdia. Só que interessante que esse texto fala que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Então há blasfêmias que a pessoa é perdoada. Há pecados que a pessoa é perdoada. Agora existe o pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, que esse não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo, geralmente, é um pecado consciente. A pessoa está consciente daquilo. Ou seja, não é um momento de ira, não é um momento de raiva, não é um momento que ela está descontrolada. É um momento que ela está consciente
ela está até revoltada, mas ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe como ela está ofendendo. E agora eu quero mostrar para você que não existe só uma forma de pecar contra o Espírito Santo. Existe mais de uma forma de pecar contra o Espírito Santo. Em Mateus 12, 22, e aqui que está a chave, querido, para nós entendermos os pecados contra o Espírito Santo. No verso 22 diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha só. Os fariseus, os religiosos, eles viram Jesus curando uma pessoa, libertando uma pessoa, e os religiosos disseram: isso não é obra de Deus, isso é demônio. Eles não estavam falando contra Jesus, eles estavam falando contra uma operação do Espírito Santo. Aqui está um dos pecados contra o Espírito Santo. Quando você critica uma operação, quando você fala mal de uma operação de Deus. Só que quem conhece as Escrituras e sabe que o nosso Deus é ilimitado, porque uma coisa, gente, é o julgamento de uma pessoa que recém está conhecendo a Deus. Ela não tem grandes conhecimentos. Então, ela olha para uma coisa e ela diz: isso não é de Deus. Agora, uma pessoa que tem o conhecimento da palavra, que não é mais neófito, como a Bíblia diz, e critica uma operação do Espírito Santo, ela pode, não que ela esteja, ela pode estar pecando contra o Espírito Santo. Então, quando você vê a pessoa sendo abençoada, quando você vê a pessoa sendo liberta, você vê o fruto, e você mesmo assim diz: isso não é de Deus. Você pode estar pecando contra o Espírito Santo. E agora nós vamos mais fundo no que a Bíblia diz. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Presta atenção, presta atenção. Jesus está dizendo que a divisão não é de Deus. Essa divisão teológica que os homens fazem, gente, isso não é de Deus. Bom, a minha teologia é melhor do que a sua, então eu sou de Deus e você não é de Deus. Jesus disse uma coisa aqui para você. E ó, cuidado para não pecar contra o Espírito Santo, colocando a tua teologia acima do Espírito Santo. Jesus, eu peço que você compartilhe essa palavra com outras pessoas. Amém? E dizer para você que independente da tua denominação, independente do lugar que você congrega, se Jesus, a palavra de Deus e o Espírito Santo são honrados na tua vida, então você é meu irmão e eu tenho um grande prazer de te conhecer.